para iniciarmos a nossa aula síncrona. Esperar a mensagem. Beleza. Pessoal, então vamos dar início à nossa aula síncrona. O textinho foi fechado, tá? Não tem mais como receber envios. Se por acaso faltou tempo, vocês me avisem aí pelo chat ou por e-mail, que a gente vai tentar resolver isso aí. Como foi o primeiro textinho, é realmente uma questão de adaptação, e o feedback que vocês me dão em relação a isso é muito importante. Antes da gente começar a aula, eu queria fazer um pequeno comentário. Eu assisti a gravação da aula passada, da terça-feira, e percebi que tinha um ruído de microfone no fundo, e que deve ter incomodado vocês a aula inteira, e ninguém comentou comigo. Um tim, de vez em quando, a cada 2 ou 3 segundos, não sei. Aí eu fui rastreando aqui, eu acho que é do meu transmissor Bluetooth aqui do meu fone sem fio. Então eu desconectei ele, estou usando um fone com fio. Se o ruído voltar a aparecer, por favor, me avisem, porque isso, quando eu fui assistir o vídeo, me atrapalhou bastante, então eu imagino que deva ter atrapalhado vocês também. Em relação à aula de hoje, eu separei aqui alguns exercícios. A gente vai começar a aula sempre, como toda aula, com as dúvidas. Então, as dúvidas dos exercícios, as dúvidas dos textinhos, a gente resolve aqui no começo. Então, algumas dúvidas que já foram feitas, né, foram mais comentários sobre a realização do teste. Então, é bom dar um tempo adicional para, pelo que eu entendi, né, o que eu captei é o seguinte: é bom dar um tempinho adicional para revisão das videoaulas, porque às vezes muito conteúdo condensado exige que a pessoa pause e reassista o vídeo várias vezes para poder assimilar aquele conteúdo. E de fato isso acontece, tá? Mais para frente os vídeos eles são ainda mais condensados. Aqui o assunto é só um, né? Modo de endereçamento, mas é um assunto muito importante que a gente vai ver durante o curso. Mas vamos agora às dúvidas do textinho. Se alguém tem uma dúvida específica, eu posso tentar sanar agora. Professor, eu tenho uma dúvida. Certo. Pessoal, vamos fazer pela ordem de levantar as mãos? Levantem as mãos que ele vai criar uma fila para mim e eu vou resolvendo as dúvidas. Pedro, pode falar. Professor, a dúvida que eu fiquei foi mais ou menos quando eu deveria escrever o endereço e quando ele estava pedindo o valor armazenado naquele endereço. Perfeito. Então, quando que os números têm significado de endereço e quando tem o significado de um valor, né, uma constante? Ok, eu tenho aqui, novamente eu peço para vocês me avisarem se a letra estiver muito pequena, eu posso aumentar aqui. Deixa eu abrir aqui a aba de comentários para poder ver o que vocês estão falando enquanto eu apresento. Em Assembly a gente tem, eu abri aqui o teste, né, o código do teste que eu usei para fazer o teste. Então aqui eu estou usando alguns modos de endereçamento específicos. Toda vez que você vê cerquilha alguma coisa, esse é chamado de modo imediato, e eu gosto também de chamar de uma constante. Então cerquilha alguma coisa é uma constante, um valor constante que você quer colocar em algum lugar. O cerquilha só pode ser usado do lado esquerdo da expressão. Por razões óbvias, você não vai escrever nada num valor constante, né? O valor constante não é uma posição, é um valor constante só. Então, ele é sempre usado do lado esquerdo da expressão. Curiosamente, quando a gente for ver lá mais detalhes da arquitetura, este modo de endereçamento nada mais é do que o modo indireto com alto incremento, onde o registrador, o registro que a gente usa como base é o PC, o contador de programa. Então, isso aqui é bastante curioso, tá? Você não pode escrever o código dessa forma porque ele não vai funcionar. Na verdade, o que acontece é que quando essa instrução é executada, o apontador de programa, né, isso aqui é um registro especial que tem um número do endereço da instrução que está sendo executada, o apontador de programa aponta para esta linha. E o @PC, mas quando essa instrução ela é lida pelo processador, o processador incrementa o PC. Então, após o processador ler essa instrução, o PC aponta para a linha seguinte. E uma expressão com uma constante, no caso aqui a constante era o ano, a constante, de fato, ela vai ser codificada na pilha de instruções. E aí, a pilha de instruções vai ter o valor
2021, né, em decimal, que está codificado aqui no 07 e 5. Então, quando você faz a leitura do @pc+, no momento da decodificação do conteúdo da fonte, esse valor vai ser lido como número 2021. Vai estar codificado lá na pilha de instruções. E aí, logo em seguida, a gente tem um autoincremento para o apontador de programa apontar para a próxima instrução. E o processador, então, conseguir ler a próxima instrução. Isso aqui, claro, a gente ainda não tem base para mostrar isso aqui. Eu posso até mostrar o código aqui na memória flash, mas é só para tirar essa curiosidade. Então, mas o que eu quero, a mensagem que eu quero passar aqui é tudo que vem por cerquilha é um valor constante. Então, nesse caso aqui, o valor ano é a mesma coisa que o valor 2400. Quer ver? Vamos lá, vamos ver isso aí. Deixa eu tirar meus comentários. Então, eu acabei de executar a instrução move ano para R4, e R4, então, modificou o seu valor para 2400. Bem interessante. Professor, ele não devia passar o valor, a palavra ano, o valor ano? Os símbolos que a gente usa aqui, o processador, ele não consegue operar letras, tá? Ele não sabe o que é uma letra, ele não sabe o que são símbolos, o processador só entende bytes e words, bytes e palavras, né? Então, tudo que tiver aqui no código, o código assembly, ele é nada mais do que uma representação mais próxima da linguagem humana de um código de máquina. Porque, convenhamos, código de máquina, né, é muito difícil de ler. Uma das janelas que eu acho interessante para fazer depuração é a janela de disassembly. Disassembly é uma janela que pega o código de máquina que está na memória e já interpreta ele para a gente como se fosse uma instrução. Então, olha só, a instrução move ano para R4, ela é esse código binário aqui, isso aqui é em hexadecimal, tá? Então, é o número 0x4034 2400. E aqui vem aquilo que eu estava explicando no modo indireto com autoincremento, né? Na verdade, o valor, uma constante, ela é codificada, a constante é codificada na pilha de instruções. Então, o valor ano, ele é codificado como um valor 2400, e ele vai, aqui, ó, é essa linha aqui que ele está interpretando como esse valor. Então, esse cerquilha ano foi traduzido pela posição 2400, que é a posição que o montador traduziu para o nome ano, que é um label. Então, isso aqui é bem interessante, porque ele está falando para a gente várias coisas. Ele está mostrando para a gente que todas essas labels, né, reset, stopwatchdog, main, ano, addr, tudo isso aqui, apesar de ser palavras que são compreendidas, né, que são facilmente compreendidas por nós, humanos, na verdade, para o processador, isso aqui são endereços, são posições, então representam endereços na memória. A memória RAM, ela inicia em 2400. E aí, quando eu escrevo aqui, ó, ponto data, eu estou falando para o montador, tudo a partir desse label aqui, tudo a partir daqui para baixo, vai para o 2400. Então, esse byte aqui vai para a posição 2400, esse byte vai para a posição 2401, esses dois bytes aqui é uma word, né? O byte menos significativo vai para a posição 2402, o byte mais significativo vai para a posição 2403. Você pode um pouco mais devagar? Claro. Então, nós temos aqui a sequência, né, do que é registrado na memória. Na hora que eu entro na depuração, vamos ver isso direto na memória para mostrar para vocês. Olha só. Vamos aqui para a memória, para o endereço 2400. No endereço 2400, eu vou botar aqui como bytes, em hexadecimal. E aí eu vou botar aqui a tabelinha para a gente comparar.
Quando eu botei ponto data, isso aqui indica para o montador que tudo daqui para baixo vai para a memória RAM, e a memória RAM começa no endereço 2400. Então eu tenho aqui ó, o byte E5, o 07, o byte 00 e o byte 20. Então E5, 07, 00 e 20. Curioso, né? O 00 e o 20 estão trocados. Alguém sabe me dizer por quê? Zero Engine. Perfeito. Single int. Era isso que eu estava cobrando na primeira linha, né? Quando eu movimento, na segunda linha aqui. Quando eu movimento o conteúdo na verdade, na terceira linha aqui. O @R4+, vai pegar o conteúdo apontado por R4, que é a posição ano, e vai colocar em R6. Só que no modo Word. Então eu estou pegando 2 bytes e estou montando uma palavra de 16 bits. Como esses 2 bytes aqui seguem uma sequência, esses 2 bytes viram a palavra 07 e 5. Quando eu observo elas em 16 bits, perceba que os 2 bytes agora estão na sua representação Little Engine. Então 07 e 5, que é o número 2021, que é o ano que nós estamos. Professor, Pois então não. quando eu estou transferindo o valor do R4, que seria o ano, né? Quando eu estou transferindo o valor do ano para o R4, eu não transfiro o 07 e 5, eu estou transferindo o endereço da memória? Exatamente, perfeito. E aí tem que pode estar confundindo vocês, é esse cara aqui de baixo, né? Então, esse de cima aqui é chamado de modo imediato. E esse de baixo aqui é o modo de endereçamento simbólico, que é muito parecido com o modo absoluto. Então, se eu coloco um e-comercial aqui ou não, se eu coloco o e-comercial, vira um modo absoluto. Se eu tiro o e-comercial, vira um modo simbólico. Então, no modo simbólico, essa operação ela faz 2 coisas, tá, pra gente. O modo simbólico vai recuperar o conteúdo apontado por esse endereço. Então, se o endereço ADDR é esta linha aqui, que representa o endereço 2400, 2401, esse endereço, então, é o 2402. O endereço 2402. No modo simbólico, eu vou pegar o conteúdo apontado por esse endereço. Então, o conteúdo apontado por esse endereço, num acesso de tipo Word, né, como eu não botei nada aqui, é por padrão .word, eu vou acessar, então, esses 2 bytes aqui, que representam o número 2000 em hexadecimal. Tá? Então, o modo simbólico pega o conteúdo apontado, então o modo simbólico é como se fosse o operador arroba, né? Só que você não precisa do arroba aqui porque você já está se referindo a um endereço de memória. Deixa eu ver o que vocês comentaram até agora. Então, o modo imediato passa o endereço e não o valor. O modo imediato passa um número, tá, Pedro? Nesse caso aqui, o ano representa um número, né? Então, quando você bota cerquilha, eu quero passar esse número para R4. Eu posso substituir essa expressão aqui pelo número de fato 2400. Na hora que eu monto esse código aqui, o resultado vai ser o mesmo. Ó, na hora que eu executar, de fato, o valor de R4 foi para 2400. Mas isso é porque eu escrevi aqui ele direto aqui no código, né? Mas convenhamos, se eventualmente eu mudar a posição do ano aqui, se eu quero botar mais uma variável, vou ter aqui a variável 1, e aí eu quero que seja o byte, sei lá, 1, 2, 3, 4 bytes aqui. Então mudou o endereço das outras variáveis, porque var1 agora ocupa a posição 2400, ano vai ocupar a posição 2400, 01, 02, 03. Então ano agora é 2404. Então, eu precisaria atualizar também essas outras, todos os locais, né, que eu coloquei o endereço fixo da minha variável. Então, quando eu escrevo ano aqui, eu não preciso fazer essas modificações depois, né, porque o valor da referência do endereço ano, ela já é calculada automaticamente pelo montador. Professor, em relação a isso, inclusive, porque o ano, como o Henrique falou, o R4 está recebendo o endereço do ano onde ele está. Mas no teste estava lá pedindo o conteúdo.
Conteúdo de R4, isso mesmo. Ah, então o conteúdo de R4 é o endereço da variável ano. Exatamente. Esse Pode se chamar que é uma 07E5 é um variável. número. Desculpa, pode repetir? O 07E5 é um número que está gravado no endereço 2400. Perfeito. Então, o que está aqui desse lado direito, né, do ponto byte, tudo é conteúdo que vai dentro da memória. Então, quando eu olho para essa tabela aqui, ó, essa tabela que faz a leitura do conteúdo da memória, aqui na parte esquerda tem o endereço e aqui na parte direita tem o conteúdo da memória. Então, o endereço 2400 tem o valor 07E5, quando eu olho uma palavra. Que é 2021. Na verdade, são dois endereços aqui, né, porque são 2 bytes. Então, quando eu olho como bytes, ó, 8 bits hexadecimal, o 2400 é esse cara aqui. Aí, se eu boto o mouse aqui em cima, ele aparece, olha, o endereço 2401. Esse aqui é o endereço 2402. Ele vai fazendo assim, na sequência, até o 2414, e aqui vem o 2415. Entendeu? É assim que a gente faz a leitura dessa tabela. Entendi. Aí o modo imediato, você bota o endereço, e no modo simbólico você pega o valor que está armazenado dentro do endereço. Perfeito, exatamente. Esse é o segredo. Então, imediato é o valor constante, né? Aquele endereço, ou então um valor constante que você colocou. No modo simbólico, aí você já está usando como se fosse uma variável do C mesmo, né? Eu quero o conteúdo daquela variável. Então, aqui a DDR, ele assume o papel de uma variável e eu estou passando o conteúdo dessa variável para R5. Como se R5 também fosse uma variável, né? Então, eu pego o conteúdo de ADDR e boto em R5, e a DDR aqui tem o valor 2000. Mas o que vai para R5, no caso, é o endereço do ADDR. Não. Nesse caso aqui, sem a cerquilha, vai o conteúdo. O conteúdo. Porque é um modo simbólico. Se eu colocar cerquilha, aí sim vai o número. Cerquilha você pode ler como número, né? Vai o número endereço. O número endereço é esse cara aqui. E o número endereço é o endereço, né? Esse nome ficou infeliz, mas o número endereço é o endereço dessa posição de memória. Nossa, professor, aí você confundiu, porque o ano, Eu também. que é o que está no conteúdo, tinha que passar o endereço. Aí no address, que é o endereço, tinha que mandar o conteúdo, né? Vamos mudar esse nome aqui para ficar mais fácil. Vamos botar a variável 2. Vamos tirar essa variável 1, vamos botar só var. Então aqui, ó, aqui vai ficar mais fácil de entender. Então, se eu mover var, é um nome, né? Um nome que assume que ele é, na verdade, um endereço. O nome var é um endereço. Var é o número 2402. Var é o número 2402. Quando eu acesso ele dessa forma, modo simbólico, eu estou acessando a posição apontada por esse número. Quando eu uso cerquilha, a cerquilha está indicando que eu quero o número desse símbolo, né? O número da variável. Então, olha, vamos ver se isso acontece de fato. Vamos testar. A melhor forma de aprender, às vezes, é testando, né? Então, eu vou usar o cerquilha nos dois casos e vamos ver o que acontece. Vou mover o ano para R4, então R4 que eu vou só substituir temporariamente para 0 esses dois casos aqui, para a gente ver a modificação. Então, movi o número ano para R4. O número ano é o endereço de memória que começa a memória RAM, que é o 2400. Foi lá, 2400. O número var. O número var é o endereço dessa posição de memória. Então, 2400, 2401, 2402, 2403. Então, esse aqui é o 2402. Então, 2402 está lá na memória. Agora, vamos fazer sem a cerquilha. Professor, só um instante. Então, o ano, ele ocupa 2400 e 2401. O ano? Isso, o ano tem 2 bytes, né? Na verdade, o ano é só o endereço 2400. E aí, quando eu vou colocando vírgula, a vírgula mostra que os bytes seguintes vão nos endereços incrementais. Então, se eu estou andando de byte em byte, ele vai incrementando de 1 em 1.
Então, aqui é o 2400, aqui é o 2402, aqui é o 2403, aqui é o 2404, e por aí vai. Toda vez que você bota... É uma facilidade do montador, né? Só para te mostrar o que dá para fazer. O Marco está perguntando, dá para usar o arroba, o label? Não, não dá para usar o arroba. O arroba é exclusivo de registrador. Eu até mandei compilar aqui, ele deu um erro, falando que não pode usar o arroba. Mas sem a cerquilha, então, só para concluir essa parte, sem a cerquilha, vou montar de novo, vou rodar novamente. Sem a cerquilha, agora o valor de R5 vai pegar o conteúdo da variável. Como eu estou fazendo uma leitura .w, né, que é o padrão, eu vou pegar o valor 2000. Então, esse valor aqui vai para 2000, como previsto. Seguindo em diante, gente, eu tenho um modo, aqui embaixo é o modo indireto com autoincremento. O modo indireto com autoincremento, ele é um modo que pega o valor de um registrador, acessa a posição apontada por esse valor, então o registrador vai ter um significado especial de endereço. Então ele vai dereferenciar o registrador, vai entrar na memória naquela posição e vai pegar aquele conteúdo e vai usar na operação. Depois de ter feito a operação, ele vai autoincrementar, ele vai incrementar aquele registrador. Então nesse caso aqui, ele vai, R4 tem o valor 2400, 2400 tem o valor E507, só que como eu estou movimentando .w, eu vou pegar esses 2 bytes aqui. Então eu vou pegar o 07 E5 e colocar em R6. E logo depois disso, R4 vai ser incrementado. Como essa é uma operação .w, o incremento aqui vai ser de 2 em 2, porque eu estou esperando pegar de 2 bytes em 2 bytes. Então, vamos executar esta instrução e vamos ver isso acontecendo. Olha, R4 agora mudou para 2402 e o R6 recebeu os 2 bytes que estão nas duas primeiras posições de memória aqui, o E5 e o 07. Só que em Little Engine, o segundo tem maior peso, então por isso que ele aparece aqui primeiro, 07 E5. Acho que isso está bem claro, né? Agora, a linha que deu maior confusão aqui, que poucas pessoas realmente acertaram por completo, que é a linha 31. A linha 31 é o modo de endereçamento indexado. Indexado porque o que vem antes dos parênteses é um índice, é como se fosse o acesso a um vetor. Em C, a gente geralmente faz assim, ó, vetor, posição 5 do vetor, sei lá, a posição 5 do vetor recebe 4. Então, o índice, esse cara aqui, em assembly, é como se eu fosse o vetor, né? O endereço do vetor estaria em R5 e o número 5 estaria logo aqui do lado. Então, eu quero acessar 5 posições depois do endereço que está em R5. No caso da instrução, a instrução é 0x407 R5. Então, eu vou somar o valor de R5, e R5 nesse momento tem o valor 2000, mais 407, que resulta no endereço 0x2407. Opa. Atenção, isso é um endereço ímpar. O endereço ímpar para movimentações de words tem aquele caso, né? O words só estão em endereços pares. Então, automaticamente, a CPU ela vai ignorar o bit menos significativo e vai cair no primeiro endereço par menor do que esse. Então, isso aqui resulta no endereço 0x2406, porque é o primeiro par antes de 2407, e vai pegar a palavra, lembrando, né, Lucas, a palavra de 2 bytes, né, a palavra de 16 bits, que está na posição 2406. E aí vamos lá, ó, 2400, 01, 02, 03, 04, 05, 06. Então, é o 07 que está aqui e 02. Ah, é porque eu mudei a posição, botei um monte de byte a mais e vai pegar esses caras aqui. Mas antes não tinha isso aqui, né? Vamos fazer de novo aqui. Opa. Deixa eu fazer de novo só para dar o mesmo resultado do testinho. Então, nós estamos aqui, R6 está com aquele valor, 2021,
E agora eu vou movimentar alguma coisa para R7. É o que está na posição 2406. Então, ó, 2400, 01, 02, 03, 04, 05, 06. Então, se eu não soubesse que caía nos endereços pares, eu acharia que eu pegaria esses 2 bytes aqui, o 00 e o 01. Só que como eu sei que cai nos endereços pares, eu vou pegar, na verdade, esses 2 bytes aqui, o 00 e o 00, efetivamente zerando o valor de R7. Perceba que R7 aqui foi para 0. E, por fim, eu vou pegar novamente o modo indexado. Eu vou pegar a posição de R4 mais 3 e somar com o valor já que está em R7. Só que eu vou fazer isso em modo byte. E aí vocês vão perceber que eu vou cair também no endereço ímpar. Só que agora pode, porque eu estou em modo byte. Então, R4 tem o quê? R4 tem o 2402. O 2402 está aqui. Mais 3, ó. 1, 2, 3. Cair no número 2. O byte que tem valor 2. Então, eu vou pegar R7, que tem 0, mais 2 e colocar em R7. E aí o resultado aqui é 2. Era isso, gente. Professor, faz a mesma coisa do simbólico, né? Esse aí. Eu falo no sentido de pegar o que está dentro do endereço, não o valor do endereço. Tanto o modo simbólico, o modo absoluto, o modo indexado e o modo indireto, praticamente todos eles fazem a interpretação do registrador como se fosse um endereço de memória. E aí ele vai dereferenciar esse endereço, tirando o conteúdo apontado por esse endereço. É diferente de usar uma constante no modo imediato e no modo registro, apenas esses dois, nós vamos acessar um número, né? E também o uso dos registradores, né? O modo registro, acesso ao conteúdo do registrador, o modo imediato, o registrador e o modo imediato, acho que são só esses. Então são 7 modos. Professor, simbólico, absoluto, indireto com auto-incremento, indexado, deu 5. Mais registro e imediato, dá 7. Então tá certo. Professor, na linha 32, esse 3 significa 3 posições depois, né? Exatamente. Então, o modo indexado ele é caracterizado pelos parênteses. Ao invés de usar o número do registrador, você vai usar o registrador entre parênteses e na esquerda dos parênteses você vai colocar um índice, um valor que vai ser somado àquele registrador temporariamente, tá? Ele não vai ficar salvo, essa soma não vai ficar salva no registrador. E aí você vai acessar a posição de memória dada por essa soma. É por isso que ele é chamado de indexado, porque o número que vem antes dos parênteses é chamado de índice. Mas ele necessariamente não teria que ter aquele 0x para saber? Não necessariamente, você pode botar qualquer coisa aqui. Eu botei um número hexadecimal, botei um número decimal, posso até usar números negativos, tá? Por exemplo, menos 2R4. Qual que é esse número? Pergunta para vocês aí. É o 20? Não, calma. R4 aqui é 2402. Então, o 2402 está apontando para esse byte aqui, né? O 00. Então, 2400. Né? Vai voltar para a posição inicial. Perfeito. 2400, então, é o E5. Isso. Então, essa soma aqui, menos 2R4 para R7, vira... o R7, então, vai receber o valor da posição 2400, então vai ser o byte E5. Cada posição de memória tem um byte, né? Ocupa um byte. Sempre um byte. Essa é a unidade mínima endereçável, né? O famoso MAL do MSP. Esse é o MAL do MSP. Essas piadinhas bestas. Só eu que me divirto. Diga. Por exemplo, quando eu passei naquele modo, na linha 31 mesmo, né? Que eu passei o conteúdo do R5 mais esse 407, né? Eu fui num novo endereço para pegar o conteúdo desse novo endereço para mandar para R7. Eu não sabia como foi numerar acima daquilo que você colocou, né? Tipo, você não falou quais seriam esses valores para esse endereço específico, né? Como é que eu saberia qual valor tem dentro desses endereços? Você tem que saber que a memória RAM começa no 2400. Quando você calcula esse valor, você vai ver que está dentro dessa faixa da memória RAM. Então, R5, que é 2000 mais 407, vai dar o 2407.
E aí você fala, pô, 2407 é dentro da região da memória RAM. Então deve estar aqui dentro. É um desses números aqui. Mas eu vou endereçar a pergunta do Caio primeiro, porque eu acho que ela vai facilitar um pouco a sua, que eu vou comentar ela daqui a pouquinho. O Caio está perguntando assim, eu não entendi muito bem a diferença entre o @R4 e R4. Tá? Então vamos fazer o seguinte, Caio, talvez eu tenha já entrado num testinho onde eu cobrei assuntos muito complexos antes de cobrar o básico. Então, por exemplo, o básico, para usar os registradores, eu posso, por exemplo, fazer assim, eu quero mover o número 10 para R4, vamos botar os registradores maiores, né? Quero botar 10 em R10, tá? Tudo bem, 10 em R10, move.w o número 20 em R11, e aí eu vou somar R10 com R11. Tá? Então, olha só que bacana, aqui fica muito mais fácil de entender o modo registro. É o modo imediato aqui à esquerda, e à direita eu tenho o modo registro. Nesse caso aqui, eu estou inicializando R10 e R11 com 10 e 20, e ao realizar essa soma, eu sei que R10 tem 10 e R11 tem 20. E aí eu vou somar os dois, que vai dar 30, e vou colocar em R11. Então, vamos ver isso operando. Então, isso é só para explicar o modo registro. Então, olha só, o R10 e R11 estão aqui, tem os valores aleatórios, meio malucões. Inicializei em 10, inicializei em 20. Perceba que em hexadecimal, os valores não aparecem como 10 e 20. O 10 é o A e o 20 é 16 mais 4, que dá 20. Então, 4 é 1 vezes 16 mais 4, que dá 20. 14. E aí, quando eu somo os dois, ó, A com 4, A, B, C, D, E, então vai dar E, e 1 com 0 vai dar 1. Então, vai dar 1 é o resultado. E aí foi para 1 é o valor de R11. Esse é o modo registro. Agora o modo com arroba, que é o modo indireto, move.w, por exemplo, o 2400 para R10 e move.w, o arroba R10 para R11. Então eu quero mover, vamos botar em bytes, tá? O primeiro eu vou mover uma word, porque 2400 tem 2 bytes, e o segundo eu vou mover um byte usando o move.b. Agora, olha só, perceba, eu já estou com uma quantidade de código grande aqui e eu só quero verificar essas linhas 35 e 36. Então, para acelerar um pouquinho o processo de depuração, eu vou colocar um breakpoint, um ponto de parada na linha 35. Eu faço isso dando 2 cliques na linha 35, e ele vai criar esse diamante azul aqui. Quando eu dou play, né, em vez de ir passo a passo até ele chegar lá, eu vou executar tudo. E aí ele vai parar automaticamente nessa linha aqui. Se não tiver o breakpoint, ele vai executar e está lá executando. Está rodando, não sei onde ele está rodando. Enquanto ele estiver executando, eu não consigo nem ler o conteúdo da memória. Ó. Ele fala que ele não consegue ler o conteúdo da memória porque o processador está rodando. Eu preciso, então, pausar a execução para ler o conteúdo da memória. Quando ele pausa, eu vejo que ele está travado nessa linha, que eu coloquei aqui de propósito, o jump dollar, né? O dólar tem o significado especial de esta linha. Então, salto incondicional para esta linha. Então, ele vai ficar travado aqui para sempre. Mas se eu quiser ir direto para a linha 35, eu vou recomeçar aqui. Ó, esse botãozinho aqui, ele só reinicia sem recarregar o binário. Então, isso aqui é bem prático. Na hora que eu der play, ele vai executar tudo até o breakpoint. E aí, quando ele chega no breakpoint, ele já para automaticamente antes de executar essa linha. E aí, vamos ver aqui o que acontece com R10 e R11. Na hora que eu movo o valor 2400 para R10, R10 assume o valor 2400. E agora o arroba R10, né, eu poderia ter colocado assim, move.w R10 para R11, para a gente só ver a diferença entre os dois. Vamos fazer de novo para mostrar a diferença. Então, olha lá, 2400 para R10. Peng, mudou, 2400. Agora eu vou mover R10 para R11. Então, é o conteúdo de R10 vai para R11. Então, os dois vão ficar com o mesmo valor. Pof, pof. Beleza, 2400 para os dois. Agora eu vou mover arroba R10 para R11. E arroba R10 significa o conteúdo apontado por R10 na memória. Então, se R10 tem valor 2400, eu posso clicar aqui, ó, View Memory at Value. Então, é a mesma coisa que de referenciar um ponteiro, né?
ele me leva para a memória na posição 2400 e já selecionou aqui o byte E5. Eu estou movendo apenas um byte, então eu vou mover o byte E5 para o R11. Vamos ver isso acontecendo. Play. Olha lá, fiquei 00 E5. Aí já está fazendo direto, né? Na questão da outra palavra ano, no primeiro exemplo, o ano, você tinha atribuído meio que um conteúdo de memória para ele antes, e aí quando você atribuiu esse ano para o R4, ele pegou a identificação do endereço dele e atribuiu, né? Nesse Perfeito. caso aí que você fez, você já botou direto a identificação, que é o 2400. Exatamente. E aí quando começa a RAM. Perfeito, isso mesmo. Pode Compreendeu fazer dos dois direitinho. jeitos, né? Pode sim. Eu recomendo usar o modo simbólico, que ele te protege contra aquelas modificações de código futuro, né? Beleza. O Caio está perguntando se pode disponibilizar o código para estudar depois. Pessoal, eu não compartilho o código, tá? Geralmente eu peço para vocês fazerem, mesmo que seja copiado o vídeo. Você pega o vídeo gravado, copia, bota no seu Code Composer, porque eu acho que o próprio fato de você copiar é um processo de aprendizagem. Quando eu forneço o código já pronto, você perde uma grande parte que é a redação do código, e essa é uma parte importante de aprendizagem. É quando você aprende a sintaxe, quando você bota os tabs, a tabulação, quando você vai ver os erros de montagem, quando você botou uma vírgula no lugar errado, quando você errou o nome da instrução. É aí que você verdadeiramente aprende. A gente aprende com os erros. Então, se eu passar o código pronto, a gente está perdendo uma grande oportunidade de aprendizagem. O template sempre é gerado quando você cria um novo projeto. Quando você bota um novo projeto, lá no módulo 0, né, do laboratório, ele ensina como é que faz um projeto, ele já cria o template para você. Mais alguém com a mão levantada? Danilo e Diego? Vocês ainda têm dúvidas? Professor, eu tenho, na verdade, é uma opinião, assim, só uma, sabe, bom pra você ouvir, né, sei lá. Por que não botar a gente para assistir o vídeo, certo, as videoaulas, das 4 às 5, e aí das 5 às 5h30 fazer o testinho, e de 5h30 às 6 tirar as dúvidas? Não seria assim, melhor pra gente? Porque o tempo ficou muito curto, só 30 minutos para ver o vídeo, e ainda mais uma matéria que é complexa, igual Sismic. Tá, beleza. Obrigado pelo feedback, sem dúvida eu vou pensar nisso aí. Esse era o modo que eu usava no semestre passado, tirando o fato que não tinha o tempo do testinho. O testinho era feito depois, né? Só que com o objetivo de diminuir um pouco o trabalho fora de sala de aula, eu resolvi botar o testinho dentro da aula. E o horário que eu achei foi esse horário logo depois da videoaula. Mas eu vou revisar isso aí, talvez eu volte para o modo anterior, porque eu estou totalmente de acordo com quando vocês falaram que precisam de mais tempo para assistir os vídeos. Assistir, reassistir, ou voltar, pausar, né, pensar, fazer anotações. Eu vou revisar o horário do testinho, pode deixar. Mas eu quero 1 hora de aula síncrona, porque 1 hora de aula síncrona é pouco. Para esse conteúdo inicial até que não, porque os conteúdos das aulas são pequenos, mas no futuro, nas próximas aulas, eu já vislumbrei que 1 hora é bem curtinho, tá? Às vezes eu até chego às 6 horas lá pedindo mais tempo já, tempo adicional lá para o juiz, mas o juiz não dá tempo adicional, então eu tenho que parar a aula no meio do caminho. Danilo, você quer falar alguma coisa? Opa, professor, a primeira dúvida que eu tenho é sobre aquele gabarito automático que tinha. Que ele estava falando que o valor de R4 era 2400 em Hexa. Só que na instrução... Tinha uma instrução aí... Ah, pronto, aquela 39. Eu corrigi isso aí. Pode deixar, era um erro no gabarito mesmo. Aí a segunda/terceira dúvida é que, primeiro, os registradores da MSP são de 16 bits. A gente vai assumir que são 16 bits. A gente fez uma simplificação aqui na disciplina para tratar da arquitetura MSP 430. Na verdade, o chip que vocês vão comprar, ele é a arquitetura MSP 430X, que é uma evolução da MSP 430 com endereços de 20 bits. Então, vocês vão ver, geralmente, esses endereços aqui, ó, 2400, sempre aparece com 2 zeros a mais. Isso é porque um desses nibbles aqui é usado no endereço. A gente tem endereços maiores do que o FFFF, tá? O XFFF. Ó, você pode perceber que a gente tem endereços de 16 bits para baixo, mas tem endereços disponíveis com mais de 20 bits, com mais de 16 bits, que são os endereços de 20 bits. Só que neste curso, eu não vou usar nada acima de 20 bits, tá? A gente vai sempre usar... tudo que a gente vai usar vai ser referenciado com 16 bits, para simplificar um pouquinho. Tudo bem. E outra dúvida é,
quando você faz uma operação em bits, o programa ele vai fazer a operação e vai dar o cache para o tamanho do registrador, ou ele vai deixar um lixo lá? Você quer dizer bytes, né? Eu não comentei isso no vídeo, isso é uma excelente pergunta, tá? Então, pessoal, presta atenção agora, que é o seguinte, a pergunta do Daniel, né? Danilo, desculpa. A pergunta do Danilo é a seguinte, quando eu faço uma operação com um valor de 1 byte, de 8 bits, num registro de 16 bits, o que acontece com a parte mais significativa? Então, vamos fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, vou primeiro inicializar move, vou botar um lixo aqui, 1, 2, 3, 4, em R11. Depois eu vou somar um byte, byte AB em R11, tá? E R11, então, vai ter uma palavra que tem 2 bytes, né? 16 bits, mas eu vou somar nessa instrução apenas a parte menos significativa, apenas o byte menos significativo. Então, eu vou somar 34 com AB. Vamos fazer diferente, vamos fazer uma soma que eu tenho certeza que vai dar overflow. FF mais 34, vai dar o 33, né? Vai 1, é 1,33. Mas na operação ponto B, toda operação ponto B, ela zera a parte mais significativa da palavra. E aí você fica com apenas 1 byte válido. Então, vou adiantar até aqui, tirar esse breakpoint. Vou montar novamente, que é um código novo, e vou dar play até o breakpoint. Então, vamos lá. Eu vou inicializar R11. Puf. R11 agora tem o valor 1, 2, 3, 4. E agora eu vou fazer uma instrução .b, uma instrução byte, que é uma instrução que vai somar FF à parte mais significativa de R11. Então, eu vou pegar esse 34 e vou somar com FF. FF é o número máximo que eu tenho em um byte, é o 255, ou também menos 1 em complemento a 2. Quando eu somo menos 1 com 34, vai dar 33, mas na soma, de fato, né, sem ser um número com sinal, vai dar 1,33. Vamos realizar essa soma e ver o que acontece. Olha só que interessante. O resultado deu 0033. Então, 0033 mostra para a gente que a soma é realizada, mas, de fato, a parte mais significativa ela é zerada. E para onde foi o vai 1, professor? Né? Essa soma, com certeza, excedeu a representação máxima de um byte. Esse FF mais 34 seria 1,33, foi maior do que eu consigo colocar em um byte. Nesse caso aqui, o vai 1, né, o carry, ele vai para o registro especial chamado de status register. E ele vai para a posição menos significativa aqui do status register, que é chamado de carry. Essas são as flags de operação das instruções. A gente vai ver mais adiante, mas já para adiantar, nós temos a flag de vai 1, é o carry. A flag quando o resultado da operação é 0, Z. O resultado da operação é negativo, então N. Tá? Ou melhor, o bit mais significativo daquela operação é igual a 1. E V de overflow. Overflow, quando você tem operações com sinal, indica que houve uma mudança quando eu tenho uma soma de dois números com o mesmo sinal. Então, isso é impossível de acontecer. Desculpa, uma mudança de sinal. Então, isso é impossível de acontecer, porque quando você soma positivo com positivo, dá positivo. Quando você soma negativo com negativo, dá negativo. Se você, por acaso, somou um número negativo com negativo e resultou em um número positivo, é porque deu overflow. Então, essa flag aqui, eu também vou explicar no vídeo mais adiante, ela tem o significado de extrapolou a representação em numérica máxima, né, em 16 bits ou em 8 bits, dependendo da instrução. Então, isso aqui responde a sua pergunta, Danilo? Responde sim, professor. Obrigado. Beleza. Vamos terminar aqui com o Marco e o Christian, e aí eu vou fazer um comentário final, só para terminar a aula. Pode falar, Marco. Não, professor, é justamente sobre o teste, né? Você mesmo viu aí que algumas questões básicas que não foram esclarecidas antes, que seriam pré-requisitos para resolver o teste, né? Que teve muita dúvida
para resolver o teste e pouco tempo para assistir a aula que seria o conteúdo, né? Beleza. Tá A anotado, minha, valeu. a minha sugestão, professor, seria... eu gostaria de ter uma nova chance para fazer o teste semelhante, mas a sugestão básica seria passar esse teste para terça-feira, no mesmo esquema de tempos e horários, mas valendo os vídeos e matérias dadas na semana anterior, entendeu? Entendi. Que aí haveria tempo para as pessoas, para os colegas resolverem dúvidas, tirarem questões, entendeu? Ok. Eu vou ponderar, são várias sugestões que vocês me deram, né? Eu vou ponderar e vou mandar uma mensagem que eu decidi aí depois. Mas muito provavelmente eu acho que eu só vou mudar o horário do teste, para vocês terem mais tempo para estudar o vídeo, né? Mas o teste vai ter a mesma duração, mas provavelmente vai ser depois da aula. Aí eu vou decidir, todas as sugestões são interessantes. Muito obrigado pela contribuição. Christian, tinha uma pergunta? Tinha, professor, mas já foi respondida anteriormente. Beleza. Tá joia, gente. Maravilha. Então, só para concluir a aula, a gente revisou aqui os modos de endereçamento. São 7 modos de endereçamento que, na verdade, se traduzem em apenas 4 modos de endereçamento. O modo de endereçamento, deixa eu abrir aqui um slide para ficar mais fácil. Professor, eu teria uma dúvida aqui. Só um instantinho. Já depois da aula, que o horário já está acabando. Ok. Somente esse slide aqui. Beleza, então para concluir a aula de hoje, nós vimos 4 modos de endereçamento. Inclusive tem um erro aqui no meu slide, depois eu vou corrigir. Modo registro é um modo para acessar o conteúdo de um determinado registrador. O modo indexado, simbólico e absoluto são 3 modos que são mapeados todos para o modo indexado. Na verdade, o único modo que o processador conhece é o modo indexado, mas o modo simbólico e absoluto facilitam muito a nossa vida. A diferença entre eles, todos eles, né, para começar, todos eles acessam regiões da memória apontadas por algum registro ou símbolo. No caso do modo indexado, essa posição de memória ela é apontada por um número chamado de índice e entre parênteses o valor do registrador que contém a base desse endereço. Então é esse endereço mais um índice para chegar no endereço que a gente quer. E aí essa expressão ela se transforma no conteúdo daquela posição de memória. O modo simbólico facilita isso, né, substituindo aquela posição de memória por um símbolo que a gente pode escrever na linguagem natural. Então é muito mais fácil de manipular, muito mais fácil de usar, e é assim que a gente usa em C, né, são os nomes das variáveis. O modo absoluto, a única diferença entre o simbólico e o absoluto é o E comercial, indicando que esse endereço aqui, né, o símbolo que a gente usa, que tem o valor de endereço, ele é um símbolo que está na primeira região de memória dos 16 bits. Então, para o nosso curso, vai ser indiferente usar o modo simbólico e o modo absoluto, já que tudo que a gente for usar nesse curso, o conteúdo dos registradores, a gente vai assumir que é sempre de 16 bits. Então, se vocês quiserem simplesmente simplificar um pouquinho a vida, use sempre o modo simbólico, né, que você não precisa decorar esse símbolo de comercial. Só saiba que a modo absoluto e o modo simbólico, todos os dois, né, dereferenciam uma posição de memória apontada pelo símbolo, acessam o conteúdo da memória e podem ser manipulados como se fossem variáveis. Todos esses 3 modos podem ser usados tanto do lado esquerdo quanto do direito dos operadores de uma instrução. O modo indireto é um modo especial para também fazer a mesma coisa que o modo indexado, simbólico e absoluto, só que com o valor direto do registrador. É curioso pensar, mas na verdade o modo indireto é a mesma coisa que 0
RN. Tá? Então, quando eu escrevo 0RN, é a mesma coisa do que @RN. Porque eu estou pegando o valor de um registrador, interpretando ele como endereço e recuperando o conteúdo de dentro dessa posição da memória. Quando eu faço o modo indexado e somo 0, na verdade, o endereço que eu quero é o próprio valor de RN. Então, isso aqui é muito comumente usado no lado direito da expressão quando eu quero acessar a memória. Porque o modo indireto, ele não pode ser acessado, não pode ser usado no destino, né? Então, este cara aqui e este cara aqui não podem ser usados no destino, no lado direito de uma operação. Esses caras aqui só podem ser usados do lado esquerdo. Por fim, o modo indireto com alto incremento e o modo imediato, eu coloquei eles na mesma classe, porque o modo imediato ele é traduzido para @pc+, já que é constante, o valor é codificado na própria pilha de instruções, mas isso aqui é algo que, a princípio, não faz sentido nesse instante, então é só uma curiosidade, tá? Mas, de qualquer forma, os dois são o mesmo e eles têm uma facilidade, né? O @RN mais traz uma facilidade para a gente, que é, numa mesma instrução, eu não só vou acessar o conteúdo de uma posição apontada por um registrador, mas logo depois vou auto-incrementar com um maisinho. E esse incremento é inteligente, sendo capaz de detectar se é uma instrução .b ou se é uma instrução .w. O incremento vai ser de +1 em .b e vai ser de +2 quando é uma word.w. Então, esse é um modo muito bom para acessar vetores, né? Valores contínuos na memória. O modo imediato, para terminar, é um modo extremamente simples, muito frequentemente usado para inicializar valores de registradores, que é para a gente codificar valores constantes. Esses valores constantes podem ser números, em hexadecimal, decimal, número negativo, número positivo, letras da tabela ASCII, etc. A gente codifica sempre com cerquilha. Então, pode ser usado também símbolos de endereços, né, os símbolos de endereços na memória, que isso facilita também a minha vida. E é isso, gente. Deixa eu adiantar uma coisa para o laboratório, já estou extrapolando o tempo aqui, mas já para adiantar uma coisa para o laboratório, já que vocês vão precisar na semana que vem, é a representação de letras, tá? O montador, ele aceita você também escrever letras aqui. Por exemplo, uma string, não sei se eles recebem string, vamos ver aqui. Por exemplo, essa sintaxe aqui é uma sintaxe que é aceita. Então, quando eu boto uma ponto string, é a mesma coisa que botar ponto byte, tá? Vamos usar o ponto byte, que é o padrão aqui. O que essa sintaxe ela representa? Quando eu codifico letras na memória, eu tenho que usar um sistema, porque uma letra não entra na memória, só entra bytes, né? Eu tenho que usar algum sistema que me codifique letras para bytes. E esse sistema é chamado de tabela ASCII. Codificadas pela tabela ASCII. Então, na hora que eu entro em depuração, a gente vai ver que o conteúdo, né, dessa memória aqui, ela vai aparecer, então vamos lá para a posição 0x2400, a gente vai ver aparecendo em formato de bytes. Olha só, eu não consigo nem ver as letras escritas aqui. Mas esse interpretador de memória aqui, ele tem uma facilidade para a gente que permite que você visualize esses bytes seguindo a tabela ASCII, que é esse modo caractere aqui. Então, quando você bota no modo caractere, ele tenta interpretar os bytes como se fossem letras. E aí os sistemas microprocessados aparecem aqui. Na verdade, são bytes, né? O S é o... Bom, eu não sei de cabeça, mas é o 69, né? E por aí vai. Não, o S é o 53, o I é o 69, por aí vai. O que eu sei de cabeça é o A maiúsculo. Então, por exemplo, eu posso botar antes do S aqui um A maiúsculo, que é o 41. É o byte 41. Então, eu coloquei o 41 aqui.
vamos ver ele como caractere. Apareceu lá, o A maiúsculo antes dos sistemas microprocessados. Só que uma string, ela geralmente, a gente, em C, né, na linguagem de programação C, a gente termina uma string, a gente indica quando que a string termina. E as letras, elas são representadas num conjunto finito de números. E aí tem vários números que sobram, já que a gente tem 24 letras no nosso alfabeto, né? 26 ou 27 com o alfabeto estendido, mas... então sobra muito número num byte. Um byte vai até 256 símbolos. Então alguns bytes são especiais, eles têm significados especiais. Por exemplo, o byte 0. O byte 0, também representado pelo caractere especial /0, as duas coisas são a mesma, elas indicam o final de uma string. Tá? O /0 é diferente do caractere 0. Então, quando eu escrevo um caractere apenas, faltou uma vírgula aqui, né? Quando eu escrevo um caractere apenas, eu uso aspas simples. Quando eu escrevo vários caracteres, eu uso aspas duplas. Eu esqueci uma vírgula aqui. Então, vamos ver como é que são representadas esses valores aqui. Opa, o /0 ele não interpretou direito, não. Vou botar aspas duplas para ver se ele interpreta como um caractere especial. Eu acho que ele não interpreta, quer ver? É curioso, esse montador aqui ele não interpreta o /0. Engraçado. Enfim, vou tirar ele. Então, olha, para indicar o término de uma string, a gente vai usar o byte que tem o valor 0, já que o byte que tem valor 0 não representa nenhuma letra. Ele é diferente do byte que representa o símbolo 0. Então, quando eu boto sistemas microprocessados e o byte 0, significa que essa string terminou aqui. O espaço em branco é o byte 20, esse cara aqui. E olha só que legal, vamos para essa posição de memória aqui, sistemas microprocessados, ele termina no 0. Então, sistemas microprocessados aqui é difícil de achar, né? Vamos botar maiorzinho aqui para a gente ver. Eu sei que o S começa aqui, aqui está o espaço, é o 20, aí eu tenho aqui o byte 0. O byte 0 é o terminador da string, falando que a string daqui até aqui, ela termina nessa posição. E o 0, de fato, o símbolo do 0, ele é representado pelo byte 30. O 1 é o 31, né? Então, vamos lá em caractere para ver, ó, 0, 1, e por aí vai. Então, são formas de representar letras. A forma que a gente tem para representar letras num processador, na memória, é seguindo a tabela ASCII. Então, acho que essa era a última informação que eu queria passar para vocês. Só adicionando que tem um atalho aqui no Code Composer para botar o terminador de string no final. Você pode usar a expressão cstring. Então, cstring bota essas letras, né? Ou seja, a representação dessas letras seguindo a tabela ASCII, e já bota um byte adicional, que é o byte 0. Então, na hora que eu coloco isso na memória, vamos ver aqui, ó, o Daniel foi carregado, e logo depois do Daniel, no endereço 2425, foi carregado o byte, vamos lá, 2425. Aqui, ó, foi carregado o byte 0, indicando que aqui termina a string. Vocês vão ver isso em mais detalhes no laboratório na semana que vem. Então, isso aqui era só realmente para tentar adiantar um pouquinho o conteúdo, para vocês sanarem algumas dúvidas que vão vir lá no laboratório. Pessoal, com isso... Diga, Cristian, pode falar. Só te perguntar. Para eu fazer todos esses testes aí, eu não preciso ligar minha plaquinha, né? Porque eu tô com ela aqui, eu só tô com medo de ligar ela queimar, sabe? Não, não precisa ligar, pode ligar, não se preocupe, tá? Se você pegou ela por padrão conector, não tem nenhum perigo não, tá? Só, assim, o único perigo de queimar é quando você conecta coisa nos pinos, né?
Então, se não tiver nada conectado, não se preocupe não, tá? Os pinos têm proteção antistática, ó, se você botar o dedo aqui não queima, tá tranquilo, pode manusear ela à vontade, apertar os botões, fica à vontade. Fica tranquilo que é uma placa relativamente resistente, né? Tá certo, obrigado. Falou, Christian. Pessoal, isso era tudo, são 6 horas, já extrapolei o tempo que eu queria, desculpa avançar assim no tempo. Então, espero que isso seja útil para vocês na semana que vem no laboratório. E com isso eu concluo a aula de hoje. Se vocês tiverem outras dúvidas e quiserem comentar comigo, por favor, usem o canal de monitoria para tirar as dúvidas ou dúvidas genéricas, qualquer coisa, pode falar lá na nossa equipe, que eu vou tentar resolver. Obrigado pela atenção de todos, eu vou parar a gravação por aqui